Moyo wenu Diba? Moyo wenu Continua. ngurika nao kupalewa nzambi. Ewa. Mais uma vez, obrigado pelo tempo disponibilizado para podermos ouvir, né, da sua voz, porque o episódio passado foi a fala. Ok. E aprendemos que a fala tem a sua vibração, né? Aí o mestre, o Diba, esclareceu-nos um pouco sobre as pessoas que são mudas, que geralmente também são surdas, né? Então desmistificou este lado. Nós agradecemos porque foi um episódio esclarecedor para muitos que tinham dúvida, né, sobre tal assunto. Do que poderemos falar hoje? Mas antes, diga-nos como o Diba está, né? Unasakwila matondo tutondele ngasakidila tuapandula, entre outros. Estamos bem, estamos dispostos para termos mais uma conversa, um diálogo, né? Manter essa seca, esse ojango, né? Então estamos aqui. Muito bom. Sobre o que o Diba pretende falar-nos hoje? Estamos a falar da estrutura familiar, a estrutura da família africana, a estrutura familiar. E, propriamente, falar sobre o declínio do Reino do Congo, né? O declínio do Estado do Congo, ou Reino do Congo, como vamos preferir chamar. Porque, na verdade, não é nem, nós vamos dizer nem Estado nem Reino, vamos dizer Congo dia Ntotela. Ok? Congo dia Ntotela, ou Congo dia Ntotela, ok? Congo dia Ntotela. Então, vamos explicar hoje o que causou o declínio. Esse declínio foi provocado porque é isso que nós vamos abordar hoje. Muito bom. Quando estamos a falar sobre o declínio da família, estamos a falar exatamente sobre o quê? O problema do africano é problema de base familiar. Os africanos podem esperar Deus intervir, mas se eles não estruturarem as famílias, não vão perceber a intervenção de Deus. Alguns africanos que se inclinaram muito no sentimento da religião, né, apegam-se a aspectos religiosos de Deus também. Quando falo aspectos religiosos, é tipo... Todas aquelas histórias que a religião conta, tipo as histórias da Marvel, né? Deus fez isso, Deus abriu o céu, Deus fechou, Deus fez milagre, Deus fez não sei o quê. Independentemente da religião, cada religião tem uma história sobrenatural do divino. Acredito que estamos a perceber. Sim. Então, as pessoas que crescem com esse sentimento, que também já pertenceram a igrejas e tal, né? Ou a outras religiões, mesmo até na compreensão da África, eles seguem a base desse sentimento religioso. Podemos acreditar no profeta fulano, no profeta Kingani, no profeta Kingani. Ok? Ou no Kinani. Podemos aproveitar, quer dizer, no fulano e no cicrano. Kingani, de quem, ok? Então, mas isso é um sentimento religioso. Esse sentimento é religioso. Podemos dar a sua crença em alguém? Sim, é um sentimento religioso. Depositar a confiança, a tua crença em alguém, um profeta, um Messias, é um sentimento religioso. E o homem tem isso é normal. O homem tem isso. Isso é normal. Isso aqui é o que podemos chamar de Congo Kinzambi, né? Kinzambi, ou se vão traduzir a espiritualidade ou religião, que quer dizer aquele sentimento
que não está só em mim, mas se espalha em tudo que está à volta. Quer dizer, o homem, de qualquer forma, deposita sempre a sua crença em alguma coisa. Não porque o homem não seja suficiente em si, mas o fator dele ser parte do universo, e o universo não ser só ele está ligado com tudo quanto existe. Só que o que ele mais entende é onde ele mais deposita a sua crença, seja esse entendimento bom ou mau. Porque alguns entendem muito sobre Jesus, sobre Buda, sobre Maomé, e eles depositam tanto a sua crença nisso. Mas talvez esse entendimento está errado. Então, logo também, seu sentimento de crença ou seu sentimento religioso está errado. Porque as suas referências estão já erradas. Sim. Mas agora, há quem não sabe até que as suas referências são erradas. Mas está o Diba a dizer que essas referências são erradas? Se fossem certas, eu estaria lá. Se fossem certas, pessoas que vieram iluminadas para o nosso povo, para nossas famílias, né, que é a família dos africanos, né, não seriam queimados. Percebe? Não seriam perseguidos, não seriam queimados, não seriam levados daqui para outros locais, outras terras distantes, separados mesmo dos seus próprios familiares. Mas esta abordagem não pode ferir alguns que cresceram com um sentido e uma visão diferente da que está aqui apresentada. Se quando você diz que Jesus é o único caminho, você está a ferir milhares. Quando você diz que Jesus é o único caminho, você está a fazer valer o que os europeus ou que os ocidentais fizeram contra os africanos. Logo você faz valer isso. Quando você diz que, por exemplo, Maomé, mamã, como está? Você diz que, por exemplo, Maomé é o único caminho. Você está a ferir muita gente. Você está a fazer valer o que a religião de Maomé fez contra essas pessoas. Quando você diz que essas pessoas devem sentir-se feridas, quer dizer que estamos a fazer valer a destruturação familiar que existe nos africanos. Famílias estão destruturadas. Para resolver um problema familiar não conseguem resolver em condições porque o tio é muçulmano e o sobrinho é pentecostal. Mas a outra tia também é da igreja nova apostólica, por exemplo, ou qualquer outra igreja que nós conhecemos. Logo ao resolverem problema, vão orar como? A família é uma coisa só, é família. A família existe em toda a existência. As árvores estão agrupadas em quê? Em família. Os cães são os cães. Independentemente se o teu cão vive no Quilamba e o meu vive aqui. São cães, são a mesma família. Os homens são homens, independentemente da separação, que são Vimbundo, Chokwe, Bakongo, não sei o quê, são todos africanos, então são família. O que significa? Que cada família tem a mesma linhagem de quê? De segmento, apesar das suas diversidades. Agora, quando você pega uma crença, por exemplo, cristianismo, islamismo, judaísmo, e você coloca dentro de uma família, significa que você está a apresentar o teu novo segmento. Porque uma crença é muito mais poderosa do que qualquer coisa. Crença é a expressão que o homem tem de fora para dentro das coisas que ele recebe na existência. É a própria existência. É a própria existência. Porque a tua vida gira em torno daquilo que você acredita ou conhece como verdade. Logo, você pode evoluir ou deixar de evoluir porque você acreditou ou deixou de acreditar. Então, logo, como é que essas pessoas vão sentir-se ofendidas? Se elas não sentem-se ofendidas pelo fato de suas famílias receberem novas crenças. Porque família não é você que começou. Tens dúvida disso? Não se nasce mais. Deixa cria uma situação e cria uma realidade de que você não foi nascido.
que só passaste a existir. É possível? Não. Existem pessoas que vieram antes de você. Então você é resultado dos que vieram antes de você. Quando você corta a ligação com aqueles que vieram antes de você, é como se você tivesse a negar a educação que te foi dada, você tivesse a negar o sangue que te foi dado, você nega o carinho, o afeto que te foi dado, você nega tudo que veio dos que vieram antes de você, mas você não quer negar e você diz meus pais, meus tios, meus familiares, ok? Então eles também não podem negar os que vieram antes dele. Quer dizer que você só recebeu o que recebeu porque os que te deram receberam com aqueles que também vieram antes dele. Estamos a entender? Então, as pessoas não podem sentir-se ofendidas por nós dizer que as religiões, as suas referências estão erradas. Ok? Não podem sentir-se ofendidas por nós dizer que as suas referências estão erradas. Não podem. Porque eles também, quando dizem que as referências dos outros são falsas, eles não se importam ou não esperam que essas pessoas se irritem. Por isso é que ele diz, meu irmão, se arrepende, meu irmão, se arrepende. Quer dizer, eu não espero que você se irrita. Só espero que você aceita, acredita aquilo que eu sigo. Não espero que você se irrite. E se eu fizesse propositadamente à espera de que você se irrite, eu não ia te dizer se arrepende. Ia fazer como dissemos aqui na banda, de pirraça. Mas eles sentem que não fazem de pirraça. Quando eles dizem que os outros estão errados, eles não fazem de pirraça. Eles sentem que eles estão na verdade. Apenas isso, não é assim? Então, como é que eles vão sentir-se ofendidos com o que nós estamos a dizer? É maldade da parte deles. Então, quem é mau nessa história? São eles que vão se sentir mal por nós dizer que as suas referências estão erradas. Porque quando eles dizem que as nossas referências estão erradas, nós não nos sentimos mal. Apenas temos compaixão deles. E como aceitamos. Estão perdidos. E como é que eles vão dizer que a nossa referência... vão sentir mal por nós dizer que a referência deles está errada? Se eles também acham que nós estamos perdidos, apenas têm que ter compaixão de nós. Mas quando eles se sentem mal com o que nós dissemos, quer dizer que eles mesmos não têm certeza. Sabe alguém que está dentro de uma casa, está fechado, numa sala, mas essa sala tem 4 portas de saída. Então você tem a imagem disso, né? Estou numa sala, mas tem 4 portas de saída. E no meio tem uma lâmpada. Mas cada uma dessas portas está escura. Eu não sei como é que eu vim parar aí. Eu só sei que eu caí, mas todas as portas estão escuras, então não sei para onde isso me leva. São como as religiões. Ok? E a pessoa foi para lá. Então, ele vai tentar sair da porta direita, mas vai chegar, vai ver que está muito escuro. O que ele vai fazer? Vai fugir onde não está escuro. Mas ele tentou fugir daí, só que tem outra porta que está muito escura. Então tentou fugir daqui, está muito escura. A única coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai fugir na lâmpada, vai ficar bem no meio da lâmpada, porque ele não sabe o que é que vai vir perto da escuridão que está à sua volta. Então ele fica no meio da lâmpada. Só que atiram mais outro também na mesma sala onde ele está. Então começam a disputar por causa do medo da escuridão, começam a disputar quem está mais perto da lâmpada, começam a se empurrar, sai você. É como os homens disputam acerca da religião. Eles estão a disputar quem tem a melhor religião, por quê? Porque ele tem medo de que a verdade seja que a religião dele está errada. É como as portas que estão escuras. Ele tem medo que a religião dele seja errada. Então, o que ele precisa fazer? Precisa te atacar. Ele tem que te atacar. Autodefesa. Por que ele precisa de autodefesa para poder querer aceitar que a religião dele é certa? É simples, porque ele também não tem a certeza. É como as portas escuras. Ele também tem certeza que a religião dele é verdadeira. A batalha coletiva. Na verdade, ninguém tem certeza que a religião dele é verdadeira. Por isso é que eles se sentem ofendidos. Mas acham que não estão a ofender os outros. Mas, primeiro, eu não sei como é que as pessoas poderão certamente ouvir, porque alguns vão parar para fazer as análises e tentar ver de forma mais profunda, né? Alguns não vão sequer dar esse trabalho e vão já logo, né, achar, que isso não pode, isso é tipo de blasfêmia, essa questão, né, existe. E essas crenças
não digo que tem seguidores, mas são os que movem o mundo. São as crenças que movem o mundo, né? E será que todo este mundo, diante desta visão, todo este mundo está errado? Olhando na dimensão de onde o mundo encontra-se, essas crenças fazem parte de todos nós. Digo todos nós porque quando éramos crianças, eu pelo menos, quando era criança, até mesmo quando eu era nesta fase um tempo atrás, né? Todos nós crescemos a adorar um único Deus e da forma que nos foi passada, se é prisão ou não, mas é daquela forma. Nos acostumamos com aquela crença, com aquela forma de vermos Deus e a espiritualidade. Não temos essa divisão, essa compreensão completa, né? Porque éramos apresentados diante de uma figura e esta figura era apresentada diante de nós de uma forma pintada. Então, ouvindo isso, é tipo um choque de realidades. Essas crenças, por esses todos os anos, estão erradas. É isso que eu estou a entender e que muita gente pode entender também. Por favor, é apenas uma pergunta. Sabe as crenças que nós dois professamos? Estou a responder a questão. Sim. As crenças que nós hoje professamos uma crença não é errada. Mas uma crença não pode estar acima de uma verdade. A família é uma verdade. Percebe? Não estamos a dizer de tomar a família na qualidade da religião. Não. A família está acima da religião. A família está acima da religião. E se os homens, os seres humanos, olharem para a família como ela deve ser olhada, eles não terão essas crenças. Se eles se focarem nas famílias, eles não terão essas crenças. Estou a dizer. E você sabe o que eu estou a dizer. Eu percebo. Quando se foca na família, se focar mesmo na família, no aspecto da família, nasce uma outra crença. A família é uma crença. E os que não vivem essa crença familiar olharam para a vossa realidade como africanos, olharam e, ao vos estudar, escreveram culto ancestral. Eles chamavam culto ancestral por quê? Porque para eles tudo tem que ser como o da Marvel. Por isso é que eles têm aqueles filmes da Marvel. Aqueles filmes que você pensa que tem que te lançar poder assim para um homem ser chamado poderoso, deve saber lançar fogo na mão. Os homens que não lançam fogo na mão não são poderosos. E você acha que o padrão de homem poderoso é aquele que você viu na Marvel. Então logo você fica com aquilo na tua mente. São esses aqui que por buscarem muito essas coisas, né, que na verdade eles também carecem. Porque se tivesse mesmo homens que fazem essas coisas do Homem-Aranha, já deveríamos ouvir nos Estados Unidos, sabes, né? Que tem um Homem-Aranha por lá, viu? A voa, mas não tem também, não tem nenhum super-homem. Senão ia sair em todos os jornais, não tem. Quer dizer, criam fantasias. E vocês como olham para aí como o primeiro mundo, vocês pensam que nos Estados Unidos existe um Homem-Aranha que fica voando nos prédios. Quer dizer, eles criam tudo em fantasia. Por isso que as religiões que te deram também são em formato de quê? De fantasias. Influenciaram até outras religiões, outros movimentos aqui, que podiam guiar as pessoas, criando outros movimentos de quê? De fantasias. Quer dizer, as pessoas vivendo sobre crenças, eles vivem sobre fantasias. Deus conhece a família. Deus não conhece a igreja.
Deus conhece o sangue. Deus não conhece pai espiritual. Porque pastor é pai espiritual. O líder não sei o que é pai espiritual. Deus não conhece. Deus conhece o quê? O sangue. Deus conhece o teu pai, a tua mãe. Hoje em dia os pais não abençoam seus filhos. Levam na igreja para que o pastor abençoe o seu filho. Um pastor que você nem viu como é que ele cresceu ou como é que ele chegou até onde ele está. Além do próprio líder dele, mas quem pode contar? A mãe dele nem sequer sonhou um dia vir e falar: teu filho vai ser pastor. Mas tornou-se o quê? Pastor. De muitas ovelhas. Mas não tem confirmação familiar. Na minha mãe lhe falou, nem a avó lhe apareceu. Porque nenhum pastor, a avó dele apareceu e falou: tens de ser pastor. Ou um familiar, ou o pai que já faleceu lhe falou. Sempre que lhe apareceram, a visão foi familiar. Sempre foi familiar. Então, não sei se consegui responder. Conseguiu responder. É praticamente um convite a uma introspecção, a olharmos para dentro de nós. E olharmos para dentro de nós, estamos a olhar para a nossa árvore genealógica. Olhando para a árvore genealógica, estamos a voltar. Senão você não vai se conhecer. Você não vai saber nada sobre você. Pode pensar, eu estudei muita psicologia. Por isso é que hoje o africano quer imitar qualquer identidade. Tanta vez se nós vivêssemos uma sociedade de estrutura familiar. Eu juro que vocês entendem já. Eu não falo de sociedades, não sei o que não. Eu falo de sociedade de estrutura familiar. Lá você encontra paz espiritual, você encontra progresso, você encontra tudo. Porque é estrutura familiar. E a família é a própria manifestação do divino na matéria. No desagrupamento dos homens. Os cães têm família. A cadela pare. Depois vocês começam a separar. Aquele primo vem buscar o cão dele, leva. Aquele primo lhe separa. Mas eles não nasceram para estarem separados. Eles podem estar no mesmo sítio. Vão viver que em grupo. Aqueles que criam animais ou criam cães. Sabem disso? Eles vivem também que em grupo. Mas nós pegamos o cão, tornamos ele doméstico. Domesticamos o cão e começamos a separar. Sobrinho X veio buscar. O colega X da escola gostou do cão, levou. Separamos a cadela da família dele. Vai constituir outra família. Você que está separando o animal da família dele. Você vai falar de estrutura familiar. Você está separando o animal da família dele. Você vai falar de estrutura familiar. Estavas a passar na rua, encontraste cágado, lhe levaste. Mas estava a seguir quem? Mãe dele. Só que ele ficou atrás. Estava à beira da estrada, mas lá estão a lhe esperar. Lhe levaste. Você vai falar de estrutura familiar. Mas é você que está a falar de religião. Mas essa compreensão deve ser passada também, porque nem todos chegam até tal ponto de compreensão. Pode falar. Sim, não. Por gentileza. Sim. Vão chegar como se não sabem. Não é Jesus? É Jesus ou alguém lá na Bíblia que falou? Um dos irmãos lá na Bíblia não falou isso? Vão ouvir, vão conhecer como? Se não ouviram. E vão ouvir como? Se não há quem diga. E quem vai dizer se essa pessoa não viu? Apesar de que há coisas que não precisamos necessariamente ver ou ouvir para sabermos. Sim, mas você não vai precisar ver ou ouvir para saber a partir de quê? A partir de um modelo que já existe. Que pode ser a sua linhagem. Sim. Agora, na nossa sociedade, nós não temos esse modelo de família. Então, onde é que nós vamos buscar esse modelo de família? Vamos buscar naqueles que já tiveram esse modelo de família. É daí que nós recorremos à tradição. Só que agora, continuando naquele ponto, só que os nossos irmãos lá do outro lado, os ocidentais, quando vieram aqui, por não ter essa ideia de estudo da família e viver muito no mundo da Marvel, chegaram aqui, viram certas realidades e interpretaram só que não, isso é culto ancestral. Quer dizer, eles adoram os ancestrais. Eles oram o quê? Os ancestrais. Eles só invocam, dão comida dos ancestrais, não sei o quê. Mas a nossa relação com os ancestrais não é sobre isso, não se limita nisso. Não se limita em libação, não se limita em fazer sacrifício. Não é sobre isso.
É sobre algo que você não tira. Nós viemos deles. Se você dormir, a tua avó vir te falar, olha, você não pode sair, você não pode ver a tua avó como se fosse alguém que já, como é que se diz, já morreu. Fisicamente. Sim. Você tem que saber quem é a tua avó que veio falar. Você vai fazer, não dependendo se um vivo vai te confirmar, você vai fazer porque é a tua avó quem veio te falar. Porque o fato dele não estar mais no corpo físico não quer dizer que ele deixou de existir e deixou de ser parte dessa família, porque deixou memórias dentro do quê? Do sangue dessa família. Então está ligado a essas memórias. A emoção que ele herdou, a emoção que o teu espírito herda, depende do que você está vivendo agora no corpo. Mas a emoção que você herdou da tua mãe, através de quê? Do DNA. Quer dizer que o espírito vai continuar ligado a pessoa, ou vai continuar ligado à sua família, através de quê? Das memórias, são códigos. Essas memórias estão no DNA e essas memórias também se codificam no espírito através de quê? Das emoções. O Diba acabou de descrever agora Wakanda. Fez um paralelo do filme da Marvel, fez-nos viajar muito bem, mas em resposta veio trazer-nos a narrativa do filme Wakanda. Porque o poder é por família. Sim. O poder é familiar. O problema da África é familiar. Podemos orar, não só nas religiões estrangeiras, podemos orar até nas religiões africanas. Nós conhecemos, hoje em dia, há um grande movimento de chamadas religiões africanas. Sim. Mas por que até os membros dessas religiões africanas continuam nesse declínio? Porque nós não compreendemos realmente o que é a base familiar. Nós não sabemos o que é mesmo família de verdade. Uma coisa é nós ter ideia, nós falar, porque sabemos que família é assim, né? Irmão, não sei o que, mas nós não conhecemos família. Não sabemos o poder da família. Não conhecemos. Por isso é que nós achamos que o culto ancestral é dançar, é atirar não sei o quê. Quer dizer, certos hábitos comemorativos de algumas famílias, hoje em dia nós entendemos como parte de toda uma tradição. Vou dar um exemplo. Nossos irmãos que estão no exterior, nas Américas, por exemplo, entendem de forma equivocada a realidade do culto ancestral. Por quê? É simples, por causa do tipo de emoção que eles foram construídos. Então, nossos irmãos foram tirados daqui, foram levados lá, e foram separados, foram divididos. A única coisa que eles tinham a fazer naquele momento é lutar contra a resistência. Então, todos os poderes que eles tinham que usar contra o quê? A resistência. Então, a descendência dele, quando vai vir, vai ter poder, vai ter ideia de quê? De lutar contra a resistência. Depois de um tempo passa, a memória que fica em toda aquela linhagem dos irmãos que estão lá, que foram separados, né? Misturados com outros, é apenas lutar pela resistência. Esses são a defesa. Sim. Quer dizer que a memória que ele tem do culto ancestral é uma luta a quê? A resistência. Mesma coisa com os irmãos africanos. A luta contra o escravagismo, contra o colonialismo, os que vieram, os iluminados que vieram para poder mostrar o caminho, vieram lutar contra a resistência. É isso que se diz, né? É pela resistência. Pela resistência, obrigado. Vieram lutar pela resistência. Então, vindo lutar pela resistência, qual é o tipo de memória que eles vão deixar? A luta pela resistência. Mas chega um tempo que só a luta pela resistência já não faz sentido, porque já não estamos num tempo em que temos que lutar pela resistência. Temos agora que lutar pela organização. Resistência é você vir aqui querer tirar minhas coisas, eu lutei e resisti, você foi. Mas depois de eu resistir, eu posso não saber como organizar e vou te chamar mais de novo. Vira uma vez só, vem. É tipo algumas obras que a gente conhece. Né? Tá a ver? Vai voltar, irmão, vem só, vem. Me ajuda. Não, já lutaste comigo? Não, vou te dar isso aqui. Começas agora a prometer coisas. Nós ainda estamos a lutar como se estivéssemos a lutar pela resistência. Por isso é que nós emprestamos certas coisas do Ocidente. Emprestamos certos tipos de crença. Até hoje, nas nossas religiões africanas, ainda emprestamos certas ideologias da Marvel.
que os nossos irmãos têm lá. Porque a Marvel é só um código que eles têm, mas é o mundo deles, eles vivem assim, vivem na imaginação. Por isso é que eles, quando chegaram aqui, encontraram tecnologia, encontraram isso, que nossos ancestrais tinham codificado e guardaram, né? Nossos avós haviam guardado. Mas eles, quando levaram, começaram já a criar, tirar tudo aquilo para fora. Hoje você está usando o telemóvel. Está usando o telemóvel. Mas quem te disse que telemóvel é tecnologia europeia? Há quem acha. Porque você é quem criou, quem fez aparecer. Ok? Estamos aqui. Estamos numa rúbrica. Alguém chega e pega essa ideia, aparece com ele e todo mundo vai conhecer. Vamos dizer quem criou. Mas o fundamento não é dele. Isso e tantas outras coisas. Mas é mais ou menos isso. Yeah. Com isso, Dibas, estás a nos dizer que a maioria das... Não sei se seria mesmo assim a ser dito, mas está a nos dizer que muitos de nós estamos vivos fisicamente, mas a compreensão do que nos rodeia é distorcida? Sim. 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 Vou te dar um exemplo bem simples. Estamos a ouvir o quê? Que está a ver a nossa traje aqui? O duro. O duro. É música. Sim. Esse volume aqui é favorável? Para um ambiente assim, não. Não. Hoje é domingo. Sim. Há pessoas que, por não trabalharem, vão preferir descansar hoje. Para recompor as forças para a semana. Certo. Mas o vizinho não respeita isso. Não respeita isso. Porque ele só quer vender. Mas ele não sabe que a perturbação social dos vizinhos dele é também a perturbação social dos filhos dele. Porque os filhos dele vão ser influenciados pelos quê? Pelos filhos do vizinho, que ele perturbou o barulho. E esses também deram uma educação perturbada nos filhos. Porque um pai queria criar o filho sem colocar barulho, mas o filho foi mal criado porque acostumou-se a ouvir o barulho do vizinho. Está a ver a gravidade da coisa? Mas nós não prestamos atenção nisso. Vamos ver como é algo simples. E os que poderiam ensinar, não ensinam isso. Os que poderiam ensinar, não ensinam isso. Então ele faz como se a sociedade fosse só ele. Estamos onde? Estamos vivos no corpo, mas perdidos no espírito. Somos pessoas com corpo de africano, mas coração de macaco. Estamos aqui, parecemos pessoas, mas coração é de macaco. É como quem diz, você está com corpo de africano, mas o teu espírito é europeu. Você só tem um corpo africano porque você não pode tirar. Mas és europeu. Porque ele também está vivendo na Marvel. Isso é pensamento da Marvel. Música bem alta, que você vai virar saque, não sei o que, já está a imaginar. Tá vendo? Aqueles gajos vão vir aqui encher, vão beber uma bebida. Quer dizer, em vez de seres profético, acaba sendo patético. O africano é profético, o africano pode sentar aqui, ele está pensando, não, vou meter isso aqui, porque se o meu vizinho chegar, pode ver esse lixo, vai lhe ajudar a tirar. Quer dizer, ele calcula, vive com cálculos. Mas se não está a viver com cálculo, ele está a viver com imaginações. É Marvel. É que parece patético. Estamos a ver? Isso é patético. Nós devemos ter responsabilidade social. E nós não vamos ter responsabilidade social enquanto tivermos a educar à distância. Precisamos educar no núcleo, porque não é a multidão que salva, mas é o núcleo. Está a ver a vassoura? Você pega a vassoura de palitos, como chamam, um comboço, hein? Um comboço, porque é o quê? Isso é quê?
ramos de palmeira, Sim. ok? São fios de palmeira. Um comboço, como chamamos em Kikongo. Um combo quer dizer tirar tempestade. Comba. Comba é tirar tempestade. É tipo, estás a tirar tempestade. É porque a vassoura para nós não usamos só para varrer. Quando uma mamãe está a varrer a casa, ele sabe que está a tirar tempestade. Por que está a tirar tempestade? Porque todo sítio onde tiver uma sujidade material, também deve existir sujidade de quê? Espiritual. Mas vamos passar isso lá. Se pegares o combo, tirar, está a parte do centro dos palitos, e puxares, o que vai acontecer com toda a vassoura? Cai, você faz assim, começam a cair os palitos. Quer dizer que o núcleo é que está a segurar o quê? Tudo que está em volta. Então precisamos educar em núcleo. A educação em núcleo começa em casa. É aquilo que se fala, a educação começa em casa. Quer dizer que a educação tem que estar no núcleo. No núcleo de quê? Da família. Depois a família começa a se expandir, porque aquele também que vai educar ali aprendeu no núcleo. Então vamos estar interligados. Esse aí vai saber que não posso fazer isso, porque na família nos ensinaram que quando faço isso onde há pessoas, sai feio. Mas quem não recebeu a educação familiar? Quando falamos de educação familiar, estamos a falar de educação do pai e da mãe. Família não é pai e mãe. Porque eles também têm irmãos, irmãs, também tiveram pai e mãe. Então não é sangue dele, eles não criaram o sangue deles. Estão a dar continuidade em sangue que é alheio. Por isso é que nós não temos filhos órfãos. E não temos centro, não podemos criar centro para ir trazer filhos órfãos. Não. Primeiro que ele, na aliança dele sanguínea, tem sempre que alguém que está ligado com ele que vai fazer o quê? Vai lhe criar. Se não encontrar linhagem sanguínea, que antigamente era difícil mesmo por causa da estruturação familiar, mas hoje em dia é possível, né? Qualquer um que vai lhe pegar assim, nesse tom de pele aqui, é pai dele, é mãe dele. Porque seria mais próximo, não sei se percebem entender. Se houvesse estrutura familiar, seria um tio, um primo, um sobrinho do pai que ia lhe criar. Mas devido à falta de estrutura familiar, houve um rompimento muito grande. Então, qualquer um que vai lhe pegar nesse tom de pele, é pai dele, é mãe dele. Porque no final vamos voltar sempre atrás, até voltar nos primeiros ancestrais que nós temos em comum. Mas não era para nós voltar nos primeiros ancestrais que nós temos em comum, porque o que nos faz voltar nos primeiros ancestrais em comum é a falta de quê? De estrutura. É tipo, entre vocês irmãos lutaram, não se entenderam, todos vão conversar, vão se entender. Na casa de quem? Do pai. Ou do tio. Quer dizer que vocês onde foram para construir família não tiveram o quê? Juízo, porque começaram a lutar, começaram a causar destruturação familiar. Então vão voltar na base. Espero estar a responder e as pessoas entenderem. Para não dizerem às vezes que estamos a ser muito longo na explicação, mas precisamos ser fundos. Sim. Porque nós somos profundos, o profundo. Precisamos ser fundos para que as pessoas possam ver a coisa. Quando alguém diz, não, parece repetir muitas coisas, não estamos a repetir palavras. Você que não está, a tua mente não está conseguindo entrar na dimensão das ideias e viajar em todas elas. Então, já que ela está bloqueada, você vê, parece que está te fazer sempre ir na mesma ideia. Porque você gosta, viste agora, foste aqui, se te perguntarem, leste o quê? Entendeste o quê? Não entendeste nada. Porque você lê aqui. Nós não. Nós precisamos entender aqui para nos levar a outra dimensão, levar a outra dimensão, porque a vida é assim. É uma ligação, é um calunga, é completar-se. Então a família também é completar-se, porque quem me completa? Meu pai e minha mãe. Eu mexi aqui, não sei se tá ligado, né? Ok. Quem me completa é meu pai e minha mãe. Ok? Quem vai me completar é meu pai e minha mãe. Mas meu pai e minha mãe também me deram irmãos. Quer dizer que esses irmãos também me completam, porque sem eles eu não tenho irmãos. Se hoje meu pai e minha mãe não tiver, eu não vou falar família, porque quando nós falamos família, minha família, nós africanos, quando nós falamos minha família, você não está falando teu pai e tua mãe, você está falando teus irmãos. Essa é tua família. Vou buscar na ideia da língua portuguesa. Minha família é teu pai, teus irmãos.
tuas irmãs, seja filho da irmã da mãe, né? Essa aqui é tua família, porque amanhã se você tiver que assumir liderança da família, você vai assumir liderança da família dos teus pais? Não. Vai assumir qual liderança? Dos teus irmãos. Você não vai ser chefe do teu pai. Quando você se tornar chefe de família, você não é chefe do teu pai. Você não é chefe do teu pai. Você é chefe da tua família. Então existe essa ligação, esse ciclo todo. Você vai ver que o problema de base dos africanos é família. Eu não sei se estamos a perceber, só estamos a fazer um pouco despercebido quanto à questão da estrutura familiar. Eu indiquei aqui a questão até dos ancestrais fazerem parte do quê? Da estrutura familiar. É a base. Agora, alguém que não conhece a sua ancestralidade, como é que os ancestrais dos mesmos farão parte dessa estrutura familiar? Logo, essa família está estruturada, porque a base da estrutura para nós não são só os vivos. Ok? A base da estrutura familiar para nós não são apenas os vivos, mas envolve também os mortos. Agora, uma pessoa que por questões de destino, por isso que eu disse bem, família não é só o pai, não é só a mãe, porque o pai pode morrer, a mãe pode morrer. Mas a irmã pode dar a mesma educação que a irmã dela poderia dar. Sabe por quê? Porque tem o mesmo sangue e receber a mesma educação. Por isso é que é uma família. Eu posso morrer e a minha irmã educar o meu filho. Eu posso morrer e o meu irmão criar o meu filho. O meu filho não se tornou órfão. Porque o meu irmão é pai dele. Percebe? O meu irmão é pai dele. Por isso é que tocar já aqui num ponto, que algumas pessoas dizem, os africanos têm esse hábito, quando o irmão morreu, podem, algumas famílias africanas, o irmão morreu, pegaram a esposa do irmão, deram no outro irmão. Isso é negativo. Com a pouca explicação que eu dei aqui, isso é tão negativo assim. É o mesmo irmão. É o mesmo irmão. E muitas das vezes, se não tiver ninguém, pode ser, talvez ser a única esposa, né? Mas normalmente ela pode ser a segunda esposa. Ou amanhã ficou a primeira e o irmão teve outra esposa. Isso é muito normal, né? Como pode ser a única esposa. É normal de acordo com cada povo, cada família. Mas o pai é o irmão do pai dele. Então é o pai dele. Porque tem o mesmo DNA, certo? E além do mesmo DNA, nutrem as mesmas emoções. É como um sobrinho. O sobrinho é filho de quem? Da minha irmã. A minha irmã é quem? É o ventre matriarcal da minha mãe. Ele está guardando o ventre da mãe. Então ele não vai se tornar órfão por isso. Mas agora, cortaram assim com a família, nem a família do pai, nem a família da mãe, não tem ninguém, né? Não tem ninguém desse lado, também não foi educada por esse lado. Uma outra família lhe recebe. Ela pode ser uma boa pessoa, porque vai receber educação. Mas isso cria lacunas, cria corte. Um corte de estrutura familiar. Porque já expliquei que a família não envolve só os vivos, mas envolve também quem? Os mortos. Vou dar um exemplo, ok? Para entenderem bem. Da família não envolver só os vivos, mas os mortos. Havia uma família que se destruturou mesmo, houve confusão. A avó, havia uma senhora, vivia aqui no Ibocolo, no Ige. Essa senhora tem o marido dela e tem as filhas dela. Nasceu duas filhas, um rapaz e duas meninas, né? Só que a primeira filha, porque nasceu duas meninas e um rapaz, a primeira filha podia nascer e a segunda filha não podia nascer. E o rapaz
Ok? A primeira filha, como era mais velha e depois teve a relação e começou a nascer, só que ela como podia nascer, ela começou a nascer, mas ela era muito fértil. Era muito fértil que chegou a nascer 10 filhos. Mas a irmã não nasce. A irmã viveu 10 anos com o marido. Não nasceu. E a irmã mais velha teve 10 filhos. Tá vendo onde está entrando agora a simbologia, né? Aí se entende. Pode explicar isso. Não vou entender nada. Vou pegar. Mas aqui, nos fundamentos, está a entender agora. Estamos a falar de quê? Estrutura familiar. E eu disse que a família é a base da existência humana. Não tem religião, não tem nada. É família. A irmã mais nova viveu 10 anos com o marido e não teve filho. E a segunda irmã teve 10 filhos. E aqueles filhos mesmo de se seguir. 10. A famosa escadinha. Escadinha de um ano não. Nós não nascemos assim de um ano. Tem que dar tempo. O corpo da mulher também tem que desenvolver. E o filho tem que ter uma determinada diferença de idade para que haja também aquele respeito. E às vezes os cadinhas também podem ter respeito, mas não é aquele respeito que se entende. Então, com o irmão dele sempre. A mãe dessas filhas morre. Só que quando ela morre, deixa, no dia que ela morre, a filha dela está doente. A filha dela que nascia era alguém que ficava doente à toa. Não tinha assim uma estrutura física de paz, está a ver? Não tem uma saúde assim. Não tinha muita saúde, uma saúde muito boa, não levava muito tempo de saúde. Mas era muito fértil. Não tinha problema de estrutura, porque perna não sei o que, braço não sei o que. Era uma mulher muito linda, mas adoecia muito. A irmã não conseguiu nascer. Percebe? Sabe por que a irmã não nasceu? Porque o ventre não estava com ela. Mas ela podia nascer, não tem nada a ver. A irmã não nasceu para cuidar dos filhos da irmã, porque a irmã que é fértil é doente. Se você nascer, quem vai cuidar dos filhos da tua irmã? Então os ancestrais te fecharam, você fica estéril. Ela nasce, porque ela é doente e ela é fértil. A continuidade da tua família está no ventre dela. Está no ventre dela. Você vai entender? Você que tem que cuidar. 10 anos com o marido sem filho e 10 filhos. É minha avó. É sua avó. Ela é minha família. Deixa eu se abrir já aqui. Para não pensar que está a inventar história. Essa aqui é a história da minha família. É a história da minha família. Lá no UIS. Muito bom. Vou falar da minha avó e da minha bisavó. A minha bisavó é a mãe que nasceu as duas filhas, que uma era estéril e outra fértil. Muito fértil. Mas antes disso, a outra irmã, a estéril, era mais nova. Então não tinham como cuidar dos filhos até o ponto deles educar. Precisava crescer, porque a fértil era mais velha. Então quem vai cuidar dessa que está a nascer? Ou seja, quem vai cuidar dos filhos da fértil, mas que é doente? Se a irmã mais nova ainda estava, a irmã menor ainda era mais nova. É a mãe. A mãe que nasceu as próprias filhas. Antes mesmo que se manifestasse que a filha é fértil. Quer dizer, tudo programado dentro do que? Do programa dos ancestrais. Você entender? E essa mãe também morre. Essa mãe que vem morrer agora, que eu estou falando da morte. A mãe das filhas que uma é fértil e estéril, vem morrer. Quando ela morre, vou usar aqui o termo morrer para buscar aquele peso, ela morre. E então, na tradição, normalmente nós
só podemos enterrar 3 dias depois. Em nenhum momento podemos enterrar, por exemplo, estamos aqui a falar de crenças também, os muçulmanos pode ser morreu hoje ou estão a lhe enterrar. Percebe? Hoje morreu ou estão a lhe enterrar. A religião islâmica. Mas na tradição não, na tradição a pessoa morre, nós temos que levar 3 dias antes de enterrá-la. É necessário 3 dias antes de lhe enterrar. Nesses 3 dias em que estavam à espera para lhe enterrar, passaram 2 dias, o terceiro dia já, né? Que era o último dia, eles vão comprar caixão. Quando vão buscar o caixão e trazem para dentro de casa, porque naquele tempo da minha bisavó, não era morreste, te levaram nos frigoríficos. Foste ficar aí tipo, carne abatida. Nas morgues, né? A casa mortuária também? Como chamam? Na casa mortuária. O morto tinha que ficar dentro de casa. Porque não é parte da família. Porque a morte do meu irmão me diz respeito a mim. Agora, na administração familiar, aí diz respeito ao Estado. O Estado vai organizar dentro da administração familiar. Mas no sentimento, tudo isso, ainda nós é que vamos fazer o quê? Vamos organizar porque é nossa família. Então o morto não vai direto na morte. O morto fica ainda com a família. Até os dias de ficar com a família passar, aí ele vai aonde? Vai na terra. Na administração de quem? Do Estado? Do Estado. Mas nós aqui é diferente. Morreu agora, tá ali, levar para... Já morreu mesmo, mas tem que ir diretamente onde? Na morgue. De morto fica distante. Sofrimento africano não tem muita causa. Você não sabe se esse morto tem algo para dar. Levaram o corpo dele na morgue. Você diz, não, se ele já morreu, de qualquer forma vai falar. Sim, alguns conseguem falar, mas alguns não. Porque ele ainda está ligado com o corpo físico dele de alguma forma. Precisa de 40 dias para se desfazer totalmente. E vocês levaram na morgue. Ficou frio. Tudo que é frio, baixa intensidade. Se o espírito é fogo e ele está sendo afetado pelo frio, o que vai acontecer com ele? Vai baixar. É por isso que você vê que alguns mortos não conseguem trazer mensagem depois de morrer. Mas isso aqui é só para abrir um parantesco, que aqui nós é assim, é sempre buscar no profundo. Sim. Então a avó ficou... Não, aí está, eu queria voltar aí no ponto da avó, porque eu quero saber o terceiro dia. Sim, eu só abri um parantesco para entender a morte. Sim. Só voltar na avó. A avó ficou esses 2 dias, né, mas o terceiro dia do caixão, para poder ele enterrar já amanhã. Os 3 dias já passaram, então o 4º dia é o dia do enterro dele, mas conta que ela fez 3 dias. Quando trouxeram o caixão, logo trouxeram em casa, colocaram onde tinham que pegar o corpo dela para meter. Quando pousaram só o caixão, ela acordou. A mãe do papá, você conhece o papá? Ela acordou. Disse, vocês não podem me enterrar. Eu não morri. Onde eu fui lá, me disseram, você está viva agora. O nome dela é Maria. Ok? Falaram, Maria, você está viva agora. E lá lhe chamaram com o nome que ela conhece para poder entender que estava a falar com ela. Você está viva agora. Luzolo, que é a filha dela fértil, que ficava doente constantemente. Você nasceu Luzolo. Luzolo nasceu muitos filhos. Luzolo é doente, Luzolo fica doente à toa. Quem vai cuidar desses filhos? Tens que voltar. Você está a perceber? Tens que voltar. Mas a irmã mais nova ainda não sabia que ela é quem? Que ela é estéril. Nós só vamos saber isso depois já. Quer dizer, os mais velhos lá vieram perceber isso depois. Porque ela viveu 10 anos com o marido. Volta de novo nos 10. Viveu 10 anos, não teve filho. Não teve filho. Então perceberam que ela tinha problema de quê? Esterilidade. Porque o marido depois teve filho. E a irmã dele teve quantos filhos? 10 filhos. Então falaram na mãe delas. Na mãe delas, volta. Porque a tua filha é doente. Não tem ninguém para cuidar dos filhos que ela teve. Que ela tem. Então ela voltou. Ela disse, é assim que eu voltei. Não estava na história, né? Ela acordou. Disse, não podem explicou que lá onde eu saí me disseram para voltar porque não tem ninguém, porque ninguém vai cuidar dos filhos da
da Luzolo. Luzolo é doente. Então, a partir de hoje, meu nome já não é mais Maria. Meu nome é Nanicafuaco. Quem não vai morrer? É daí onde nasce o nome Nanicafuaco. Nanicafuaco. E o nome significa, o nome traduzido é quem não vai morrer. Bíblia está a dizer que todos aqueles que hoje em dia têm o sobrenome Nanicafuaco, a origem é esta? Não estou a dizer que todos aqueles que têm Nanicafuaco, a origem é essa. Porque isso é uma palavra que já existia. Os nomes antigamente, nossos antigos, eles davam os nomes. Sim, o significado já existe. Eles davam os nomes de acordo com o acontecimento. O acontecimento vai ditar o nome. Então já se sabia que filho que nasce nesse tipo de problema, lhe dá o nome X. O filho que nasce nessa fase aqui, lhe dá o nome X. Percebe? Por exemplo, um filho que nasceu, a mãe morreu, tem um nome específico. Um filho que nasceu, o pai morreu, tem nome específico. Alguém que morreu ou foi lá no outro lado, né? No Calunga, Pemba Calunga, e voltou, também tinha nomes específicos. Então, ela disse que o nome dele agora é Nanicafuaco. Porque a minha avó não foi uma avó normal. Vivia mesmo lá, conhecia o que é tradição. Porque se ele não tem que voltar para cuidar dos filhos da filha que ele teve, é porque conhecia o quê? Tradição. Você acha que é a obra do acaso a outra irmã ser estéril para poder cuidar dos filhos da irmã que é doente, porque a mãe vai fazer o quê? Vai morrer. É acaso? A outra irmã teve que viver estéril a vida para poder cuidar dos filhos que a irmã fértil teve, porque a mãe que voltou dos mortos para cuidar dela, que voltou dos mortos para cuidar dela, tem que fazer o quê? Tem que voltar já. Quer dizer, já preparou a irmã mais nova que é estéril para poder ir embora, porque ele não podia deixar, ainda não preparou a estéril, e essa aqui também está nascendo à toa, está doente. Percebe, né? Por isso é que o simbolismo do Luzolo teve 10 filhos e Maquiade teve 10 anos sem filhos. Casada, de pi, como falamos aqui na banda, né? Pi, meteram aliança casada, deram todos os dotes, deram valor na mulher, bom marido que encontrou, barão naquela altura. Barão, um bom homem que mesmo a família elogiava, família da noiva. Viveram durante 10 anos. Um homem que viveu 10 anos com a mulher dele, é falta de amor? Viveu 10 anos com a mulher dele, 10 anos com a mulher dele, é falta de amor? Não tendo filho. Viveu 10 anos com a mulher dele, não tendo filho, é falta de amor? Claro que não. Mas não tiveram filho. Então, é sobre essa realidade profunda das famílias que nós devemos observar. Como estão? Sobre essa realidade profunda das famílias que nós devemos observar. Parece só uma história, mas tem muita ciência lá dentro. Bastante. Tem muita ciência lá dentro. Estrutura da própria família. Ok, entende-se que não é uma família normal. É porque alguma coisa que essa família está fazendo o quê? Está a guardar. Um algoritmo. É um algoritmo. Agora amanhã essa família, que a avó voltou dos mortos para cuidar da mãe que era doente, que a irmã da mãe viveu a vida estéril para cuidar de vocês, se separam. Porque os dois tios, cada um puxou no lado dele, sobrinho daqui, outro puxou sobrinho daqui, já não se falam mais. E envolveu até coisas de morte no meio, vocês se separaram. Não tinha como não ter. Não tinha como não ter. Como é que vocês vão viver? Vão apanhar chicote. Vão apanhar chicote. Mas isso aqui... Os filhos e as suas descendências. E os seus sobrinhos e seus... Quer dizer, no ventre das mães dele. Porque os filhos do tio ainda vão se safar, sabe, né? Porque eles têm a mãe deles.
Sim. Mas você que nasceram naquele ventre, vossas irmãs, vocês os que são os tios, Direto. vocês. E quem começa a pagar as consequências? São os filhos das irmãs dele. E os netos? Os Se calhar. filhos das irmãs deles. Sim, sim, porque vem do mesmo sangue. Sim. Porque o neto dele, tipo o filho dele, teu filho assim não tem nada a ver, mas o filho da tua irmã é que pagam as consequências do problema, do vosso problema familiar. Mas os teus filhos não, porque eles estão ligados à família da mãe. Estrutura familiar. Estrutura familiar. Estrutura familiar. É sobre essa profundeza de estrutura que nós estamos a abordar, percebe, né? É muito profundo. O que você fez depois de uma das conversas que nós tivemos? Recorreste à origem, à fonte. Apesar do acontecimento que houve, você não se sente abandonado. Por quê? Porque desde sempre a família esteve lá. Quando você precisou de informação, você precisou o quê? Buscar sempre informação na família. A família esteve lá. Por isso é que nós devemos ter muito amor por aquelas crianças que foram abandonadas. Devemos amá-las muito. Porque não é fácil. Podemos lhe dar todo o amor do mundo, vamos lhe criar, sim, tudo vão ter por nós. Mas aquele vazio dessa informação vai fazer parte. Vai fazer parte. Aquele vazio dessa informação da falta de estrutura da família vai fazer parte. Vai. Mesmo macumba, macumba, tudo. Essa coisa aqui, porque macumba. Macumba é o quê? Macumba é uma força familiar. Por isso é que nós costumamos a contar. Tá vendo a avó fulano? Tá vendo que fulano está fazendo hoje? A avó fulano também na família fazia. Vê, você não conhece esse avô, mas tanto te contar que era tio da tua mãe. Era irmão da mãe do irmão do teu pai. Tá vendo? Alguma coisa. E aquilo hoje está se manifestando, quer dizer que desceu na linhagem. É isso que se chama macumba. Mas inverteram tudo, né? Hoje em dia macumba é você pegar, fazer rituais. Há quem até pensa que macumba é o tipo de ritual mais bizarro. Nossos irmãos que estão no Brasil vivem essa realidade, né? Alguém vai no cemitério, faz os rituais dele, chama aquele macumba. Para dar validade na casa dele mística que ele formou, dá nome de Centro de Umbanda, Centro de Quimbanda, Centro de não sei o quê, Centro de Umbanda, Casa de Umbanda, Umbanda não sei o quê. A pessoa se esconde dentro. Há aqueles que conservaram isso como luta de resistência, certo? Porque é a herança que eles herdaram dos antepassados deles. Mas há quem está a esconder as coisas dele. Percebe? Está a esconder a magia dele. Por isso que hoje você vê casa de Umbanda, mas tem imagens de entidades gregas, entidades da história de Israel, entidades da Europa. Mas é casa de quê? De Quimbanda. Então começam a fazer aqueles rituais deles, chamam isso de macumba. Mas será que isso é macumba? Não. Valores invertidos. Macumba não é aquilo. O problema é que quem levou essa expressão lá, quem levou essas coisas lá, levou num tempo de pressão. A luta pela resistência. Então talvez não teve tempo de explicar. E muitas das vezes também os que levaram as informações lá também não eram os mestres aqui, não eram os peritos aqui. Porque os grandes dos grandes não eram tirados. E na sociedade, nem todos numa sociedade são grandes iniciados. Devemos saber disso. Não podemos pensar que todos os africanos foram espalhados pelo mundo. Eram grandes iniciados de forma a pensar que os ensinamentos deles é o que deveríamos mesmo fazer que seguir. Toda a sociedade é criada por grandes mestres. Não é assim? Toda a sociedade é criada por grandes mestres. E os grandes mestres não eram levados. Você acha que eles vão pegar um grande mestre para lhe meter a trabalhar no quê? Na fazenda, na cana-de-açúcar? Acha isso? Claro que não.
Ou fica aqui no controle aqui, ou te leva a outro sítio. Nem sei. Eles conseguiam distinguir Sim. e te alocavam onde você valeria mais a pena. Então os que iam lutando para resistir eram nossos filhos, nossos irmãos aqui. Há coisas que eles levaram lá. Não digo apenas que eles ensinaram bem, mas as gerações atuais é que entenderam mal. Muitos mesmo é que passaram aquela informação desse jeito. Porque como hoje, nem todos antigamente sabiam de tudo. Nem todos sabiam de tudo. Também haviam outros. O conhecimento era limitado. Numa família não existe dois iluminados, talvez. Tem sempre um. Nem todos na sociedade estudavam nas grandes escolas iniciáticas, como se diz. Nem todos faziam parte de sociedades místicas daquela altura, porque havia. Como nem todos eram militares, então nem todos tinham conhecimento militar. Nem todos eram políticos, então nem todos tinham conhecimento político. Nem todos eram cientistas, né? Ou sacerdotes e tinham conhecimento sacerdotais. Então dizer que quando nós falamos assim, essa coisa de macumba, talvez no outro vídeo vamos explicar melhor. É mesmo essa força familiar que começa de um pai e de uma mãe. Mas essa mãe e pai também tiveram os pais e a mãe deles, ou seja, também estão ligados em alguma coisa. Esse poder é o que os antigos chamaram de macumba. Obrigado.